né? Pedir que o Senhor nos conduza em mais um dia, que o Espírito Santo se faça presente aqui nessa reunião, neste lar e no coração de cada uma. Que essa palavra venha tocar o nosso coração, venha ser luz para o nosso caminho e traga clareza para que a gente entenda cada palavra que o Senhor nos deixou nessa Bíblia, nessa palavra, que seja muito clara, Senhor, e que ela venha ser luz na vida daqueles que necessitam, ser palavra no dia de hoje para aqueles que precisam de uma palavra, Senhor. Que a gente venha, Pai, ser cada dia mais usada para fazer a tua vontade, para ir em lugares que o Senhor mandar, para falar com pessoas que a gente nunca imaginou e estar em lugares que não imaginamos, Senhor. Que a gente possa cada dia mais fazer aquilo que o Senhor nos conduziu, aquilo que o Senhor preparou para cada uma de nós. Sejamos, Senhor, as filhas amadas e protegidas, que o Senhor nos acompanhe e nos direcione mais um dia. Nós oramos, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada uma, pela saúde de cada uma que está aqui, que está no online e que vai assistir este vídeo, Senhor. O Senhor venha fazer a tua graça e que o teu Espírito Santo se faça presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Olá, meninas, graça e paz a todas. A gente vai estar lendo aqui Isaías 11, e eu gostaria que a gente tivesse um espírito de reverência ao Senhor, porque quando a palavra está sendo dita, é o próprio Deus que está falando conosco. É a palavra dele que vai sair de meras palavras a se tornar um espírito de graça que vai aos nossos corações. E isso depende muito de como nós estamos prontas para receber essa palavra, né? Porque ela pode ser simplesmente um texto, mas ela pode ser vida, e vida abundante, ok? Amém. Então vamos lá e vamos ler então a palavra do Senhor. Então, o reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento de tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e os filhos de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamando meterá a mão na cova do basílicos. Mas se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendões dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restaram da Síria e do Egito e de Pratos, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E dester-se-á a inveja de Efraim,
e adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos e os filhos de Amon lhes obedecerão. E ao Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia que subiu da terra do Egito. Amém. Dá para falar? Pode. Gente, esse aqui para mim, é um dos capítulos mais lindos que a gente pode ter, porque está falando desse redento, né? Porque a gente vê nos capítulos anteriores, e o Isaías, ele viveu num período que tinha muita corrupção dos juízes, dos povos, e ele estava sempre falando, gritando ao povo, falando da profecia do Senhor, que eram para eles despertar para obedecerem ao Senhor. E o que que acontece? Aqui ele fala, né, que para nós, principalmente que a gente ama muito escatologia, é muito claro que isso daqui já está falando sobre o milênio. Obviamente não entrarei na escatologia, mas essa paz que Jesus está trazendo, essa paz que está retornando do Éden, que se a gente for perceber aqui, tem muitas características que está falando ali sobre o Éden, não é isso? Que vai ter a paz, que vai ter as crianças que poderão tocar nos animais, vai ter uma convivência justa. E esse aqui é o reinado de Jesus, que é o reinado de justiça. Hoje a gente vê aqui qual é o tipo de reinado que nós estamos vivendo hoje. Vamos interagir. Qual o tipo de reinado que hoje a gente tem? Da injustiça, Da injustiça, né? da opressão, Da opressão, da desigualdade. O que mais que a gente está tendo aqui? egoísmo, O egoísmo, a inversão de Engano, valores. Hã? engano. Engano, exatamente. Então, o que é certo, hoje, parece que é tá errado, relativo. não é? E o que é Pervertido. errado, todo mundo está falando que está certo. Corrupção, apostologia, apostasia. Apostasia. Então, nós estamos vivendo, gente, o ápice de toda, né, a maldade do homem aqui na Terra. E Deus está nos trazendo a esperança que haverá um redento. É uma Que maldade camuflada, né? Por exemplo, antigamente era uma maldade bem contundente, era carne por carne, né? Sim, era na carne. Hoje Com amor. emocional. Porque como existe a inversão de valores, que a verdade nem sempre é tão verdade, ou a mentira não é tão mentira, acaba que você também, se você não tiver um discernimento, acaba que as coisas ficam assim, parece que tão relativas, né? Parece não, são relativas. E a palavra do Senhor nos está trazendo de volta para o prumo, de volta para a verdade, porque não é esta a nossa a missão aqui na Terra. Não existe relativismo para nós cristãos. Não existe uma meia-verdade. Não existe algo que nós vamos fazer e falar, o que que tem? Só isso, né? Então, o relativismo não combina com a palavra do Senhor. E Jesus está mostrando aqui que ele vem, né? Ele é o quem? Ele é o rebento, né? O tronco de Jessé. Por que que o tronco? Porque foram cortados. Aquela árvore frondosa que está falando aqui de Israel, que especificamente Isaías está falando do reino do sul, que é o Reino do Sul?
porque lá em Salomão ele não fez aquilo que foi, né? Ele não ensinou o filho dele a, a, a ter um sucessor, aí ensinou o filho dele como reinar. Houve separação entre dois, né? Entre Israel. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Aqui, especificamente, Isaías está falando sobre o reino do sul, que é Judá, que era a capital, Jerusalém, aonde tinha o templo. Foram 10 tribos para o reino do norte, que a capital era Samaria. Lembra que Jesus foi com a samaritana e falou com elas: olha, os judeus não se dão com os samaritanos. E seria o mesmo povo, né? E seria todo Israel. Mas houve uma separação ali. Isaías, ele está falando especificamente aqui para o povo de Judá, que era o povo do Reino do Sul, trazendo para eles, falando todo o tempo. Quando nós estamos aqui pregando a palavra, é como se nós estivéssemos também falando para as pessoas, proclamando que Jesus está voltando, Jesus quer um povo santo, Jesus quer esse redento, que mesmo que essas árvores estão sendo cortadas, mas existe a raiz. E nós somos essa raiz. Não morreu a raiz. Ela está aqui para ser florescer em meio ao caos, tá? E aqui outra palavra que eu acho muito lindo, que repousará sobre ele o Espírito quem? Do Senhor. Quando aqui no capítulo 11, né, no versículo 1, fala assim, o rebento, então ele vai falar daqui da trindade, tá? A gente vai perceber aqui, claro, que o rebento de tronco de Jessé e suas raízes um renovo frutificará. Quem é? Quem é esse rebento? Jesus. Jesus. Ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo do Senhor que vai repousar em Cristo para que ele traga esse poder, porque ele, como homem, ele teria que ter o Espírito Santo, tá? E deleitar-se-á no temor do Senhor. Ele está falando sobre o Pai, certo? Tá tudo certo aqui? Perfeito. Então ele julgará sobre a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Gente, uma das coisas que, se a gente for ver o juízo de Deus sobre os homens, é a questão da injustiça. Quando as pessoas vão e fazem a injustiça com os pobres, com os menores, e hoje nós temos visto isso assim, descaradamente e de uma forma absurda, como a injustiça tem reinado e prevalecido nos nossos dias atuais. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos injustos com as pessoas, procurarmos olhar as pessoas em amor e levar essa palavra, porque nós, através do Espírito Santo de Deus, nós somos hoje essa palavra que ressoa para as pessoas. Nós somos esse redento, porque nós somos o quê? Quem tem Cristo é o quê? Cristão. Isso, nós somos cristãos. Isso quer dizer que nós somos pequenos cristos. Nós somos os mensageiros dessa boa nova. Então, nós temos que levar a justiça, nós temos que levar este redento, que é Jesus, para todas as pessoas, mesmo aqueles que nós não gostamos. Porque se a gente fosse olhar Paulo seria o último na lista para levar o evangelho. Não seria? Né? O apóstolo Paulo seria o último. Qual hoje seria o último aí que a gente tem? O ovo. O ovo é o último que a gente gostaria. Nós teríamos capacidade, às vezes eu me pergunto, a gente teria capacidade de amar e perdoar o ovo? Não sei. Difícil. Você Sim, entendeu? amiga.
Não, mas essa é a verdade, é difícil. Às vezes a gente tem que fazer essas perguntas que confrontam, né, às vezes, é, é, essa questão da nossa religiosidade. E será que nós estaremos abertas para amar? E Deus fala, é para amar, é para orar, porque eles estão nós estamos debaixo do comando deles. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar pelos nossos reis, pelos nossos, né, os nossos políticos. Me amar é difícil. Vou falar uma coisa para vocês. Aí tem que ser crente mesmo, né? Aí você tem que ser assim. Hã? Mas nós somos pequenos, Jesus. Mas somos pequenos Jesus. Aí tem que ter essa mudança. Vocês estão percebendo como assim a Bíblia ela nos confronta dentro daquilo? Porque quando a gente lê a palavra, fala assim, nossa, eles cometiam injustiça. É fácil a gente estar olhando aqui Israel, ou mesmo o Reino do Sul, falar da injustiça deles. Não é fácil a gente ler, fala que coisa absurda. Então, muita gente já estudou e vê se não né? Desse povo com esse coração duro. Aí a gente, vamos trazer aqui para nós, a gente age da mesma forma. Só que a vantagem que nós temos, que supera a tudo, é que nós temos o Espírito Santo. E é Ele que vai nos conduzindo. É Ele que vai trazendo o Espírito do Senhor, que vai trazendo qual é o Espírito? De quê? Sabedoria, Conhecimento, de poder, conhecimento, de inteligência, que nós, exatamente. O conselho. que o crente tem que ser? Qual que o crente tem que ser? Muitas vezes ele pede, gente, a gente tem que ter intelecto, você tem que raciocinar. Você não pode ser um boi levado, porque está indo aqui um boi, né, uma boiada sendo estourada aqui, e as pessoas vão e não têm capacidade de falar assim, opa, parei, deixa eu analisar esse fato. Então, e acaba que muitas vezes os crentes replicam, né? Às vezes que hoje é mais fácil a gente estar falando sobre as redes sociais, replicam em redes sociais mentiras. Ou ainda falando mal de Jesus, porque quando você fala mal de um irmão, você está falando mal de Jesus. Ou aquele que professa que o nome de Jesus e que você vai lá e dá tá clicando, né? Tá falando, nossa, é verdade, isso está acontecendo, você tá manchando, não é o nome, não. Quando Jesus foi lá e falou com Paulo, o que que Paulo falou? Você tá perseguindo fulano, você tá perseguindo a Lalá, tá perseguindo, né, a Ju. Não. Por que me persegues? Então, tome cuidado, minhas irmãs, quando vocês forem repassar qualquer tipo de de notícias ou dar um clique. Tenha o espírito de inteligência. Pare e pense de sabedoria. Fala, eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque nós, o Espírito Santo, nos dá a graça de raciocinar, porque o mundo não consegue ter esse tipo de discernimento, mas nós temos que ter. Amém? Amém. Agora, para finalizar, então, o espírito de quê? De conselho e de fortaleza. O que é para você um espírito de conselho e de fortaleza? Autoridade, Autoridade, o que mais? pacificação, Sabedoria. esse é o Esse é um aqui, que é sabedoria, e se a gente for ver lá em Provérbios, Jesus é a sabedoria, porque tem lá o S maiúsculo, que Jesus é a sabedoria. E nós temos, e Deus fala, pede, né, a sabedoria que eu vou te dar. Mas aqui nós estamos falando de espírito de conselho e de fortaleza. O que a fortaleza traz para a gente? O que ela nos remete? protege. Exatamente. Então, nós temos que ter essa proteção, não de invadirmos o mundo, mas de proteção na mente. Hoje nós somos a forma que mais somos bombardeados. Antes, eles tinham uma guerra física.
do fronte. E naquela época ainda era uma guerra bem corpo a corpo, né? Gente, eu fico vendo esses filmes de época, eu falo, meu Deus, como é que a pessoa tinha coragem de ir lá sabendo que poderia morrer, levar lá uma espada? Era, era corpo a corpo. E qual é hoje a maior guerra que nós estamos enfrentando? Também. A da mente. Também. E ela é cruel, porque ela te detona. Ela é silenciosa. Hã? Ela é silenciosa. Esse é o problema. Ela machuca tão pouco. Exatamente. Afeta seu espírito, afeta seu corpo, porque você começa a questionar Deus, você começa a ter problemas físicos, doenças físicas mesmo, doenças que vão te levar, muitas vezes, tem muitas, né? A gente tem visto aí pessoas suicidando. Ela quer morrer? Não. Mas é a dor da alma. E quantas coisas nós temos matado, nós não podemos, às vezes, ter morrido fisicamente, né? Tirar da nossa vida, porque nós estamos aqui. Mas quantas coisas nós estamos matando, que nós estamos literalmente fazendo suicídio em detrimento da falta, às vezes, de força para lutar, né? Que desistimos, às vezes, do marido, quando nós desistimos de um vizinho, quando desistimos de um parente que vai lá, te instiga e quer te fazer o mal. E fala, não, agora eu desisti, agora eu não quero mais. Então, essa fortaleza nós temos que ter. Lembre-se, a fortaleza só é feita através da palavra. Gente, não existe outro caminho. Se nós não nos alimentarmos aqui da palavra, nos enfraquecemos. E se você está fraco, você é alvo fácil do inimigo. Ele vai chegar e você vai ser uma presa que ele vai ter. Vai sim. A melhor presa que existe, é lógico que nós temos, né? Deus manda os anjos, nós temos a cobertura do Senhor, tudo. Mas existe algumas coisas que nós ficamos vulneráveis. E a coisa que mais o diabo quer não é o do mundo, não, porque ele não traz escândalo. Do mundo já é dele. Muito fácil. Para que ele vai ficar mexendo lá? Não. Ele quer a gente aqui. Nós que estamos buscando. E quando nós deixamos essa, né, essa fresta, não está guardando, não estamos ali na fortaleza, ele entra. E ele faz um estrago. E esse estrago, gente, não só mexe com a gente, mas todo o nosso redor. Por isso que eu queria que vocês guardassem algo no coração de vocês. Tudo aquilo que acontece comigo ou com meu irmão afeta eu diretamente e afeta a Cristo. Porque nós somos um corpo. Amém. Nós somos um corpo. E este corpo, ele tem um dono, ele tem uma cabeça e ele tem que é Jesus. E tudo que nós fizermos está afetando ele diretamente. Me entristece de maneira profunda ver crentes no Senhor ainda falando mal de outros irmãos em redes sociais. Gente, isso é muito sério. Vamos construir fortalezas, vamos mexer com o nosso intelecto. Nós temos o Espírito Santo. Nós não somos pessoas leigas, mesmo que você não tenha conhecimento da palavra, mas nós não somos leigos mais. Nós sabemos o que é a verdade. Estão entendendo? E o espírito do conhecimento e do temor do Senhor, que nós introduzimos aqui, o conhecimento. Da onde vem o conhecimento? Tudo aqui é da palavra do Senhor. Então, nós somos, hoje, essas pessoas que vamos levantar uma bandeira e trazer esta palavra, mesmo que ela vai se cumprir na integridade, integralmente, no milênio, com a vinda de Jesus, com ele reinando aqui, hoje
nós podemos já trazer uma paz para as pessoas. Trazer essa paz que, como está aqui escrito, né, que a vaca e a ursa pastarão juntos. Como que uma vaca e uma ursa vai pastar juntos? Há possibilidade hoje, nesse reino animal, ter essa condição? Não. E como que nós podemos hoje levar essa paz de uma vaca e uma ursa estarem pastando junto? Há possibilidade hoje? Nós não, agora não estamos falando no campo físico, nós vamos falar do quê? Espiritual. A igreja vive tudo hoje, minhas irmãs, no mundo espiritual. Nós podemos levar essa paz. Só quem leva essa paz é o próprio mensageiro de quem é Jesus. Porque ele fala: eu sou a paz, e a minha paz eu vos dou. Então, nós somos essa paz. Então, mesmo que isso aqui vai ser literal, físico, nós somos responsáveis de estarmos levando essa palavra, essa paz para a nossa casa, porque muitas vezes, né, tem o urso e a vaca que estão ali. O que é isso, né? São as brigas, são os confrontos dentro da nossa casa. E nós temos essa responsabilidade de estar levando. Que mesmo que se tiver ali uma serpente, nós teremos a capacidade de mudar esse quadro. Então, que essa paz do Senhor possa estar na nossa vida e nós possamos estar levando às outras pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu queria aproveitar aqui a Amém, oportunidade. Oi, Paulinha. amém. Oi, Bênção. menina. Estou aqui Tudo ouvindo. bem? Bom dia. Eu queria falar dessa palavra em três perspectivas, da esperança que ela traz. Esse texto ele está dividido em três partes. A primeira parte, que é a parte da vinda do Cristo. Então, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Ele estava anunciando lá 700 anos antes, porque quem sabe nós não estamos aqui anunciando um tempo antes, certo? 700 anos antes ele estava anunciando que o rebento de Jessé, quem que é Jessé? Jessé era o pai de Davi. Então, ia nascer do rebento, da raiz de Jessé, lá daquela tribo, né, daquela genealogia que depois está lá explicitada no Evangelho de Mateus. Então, ele conta que vai vir quem? O Salvador, aqui nessa primeira parte. E sobre ele pousará o Espírito. O Espírito Santo tem 7 dons, 7 atributos. Aprendi com ela, quando nós estudamos Apocalipse. Ele tem 7 atributos: conhecimento, sabedoria, poder, conhecimento, todos esses que estão escritos aqui. Temor de Deus. Só que o Espírito Santo que pousou sobre Jesus está dentro de nós. Presta atenção, irmãos. É sobre isso. Nós estamos estudando lá o que Isaías estava falando para aquele momento, mas a Bíblia é atemporal. Ela é para hoje. O mesmo Espírito que pousou sobre Jesus com os 7 dons do Espírito está em mim e em você. E é sobre esses dons que Vanessa falava aqui, com muita autoridade, que nós não podemos negligenciar, porque estão todos dentro de nós. Então não fique distraídos. Então a primeira parte do texto de Isaías fala sobre a vinda do Salvador. A segunda parte, ele fala sobre juntar todas as nações. Presta atenção. Esse Jesus que veio lá de Jessé, da raiz de Jessé, da genealogia de Davi. O mais interessante, para quem nunca estudou escatologia, a raiz de Jessé é de José, não é de Maria, certo? Porque é da tribo de Davi. Por isso que Maria sabia que ela tinha que casar com José, que José não podia abandonar ela ali grávida, porque era José que daria o cumprimento da promessa de que da raiz de Jessé ia vir o Salvador. Amém? Amém. Até aí tudo bem? Então, na segunda parte, nós vamos ter o quê? Alcançando todas as nações. Na Bíblia da Andressa, que ela me deu aqui, está escrito todas as bandeiras.
Aquele pequenininho rebento, sabe? Eu, você, nós somos tão pequenininhos. Às vezes a gente olha para nós e pensa assim, não, mas como que eu posso fazer diferença? Mas Deus, através de uma pessoa que não tinha aparência de beleza, que a Bíblia diz lá em Isaías 53 que não havia aparência de beleza, mas sobre ele pousou o Espírito que está dentro de mim e de você. E todas as nações tomaram conhecimento. Então, aquele texto que era para aquele momento do Reino do Norte, do Reino do Sul, ele é para hoje também. Porque Jesus veio, e para os nossos dias de hoje, qual foi o mandamento que está em todos os evangelhos? Ide, pregai a toda criatura. Então, isso é uma ordenança de Jesus para nós. E está se cumprindo, porque hoje quase todo mundo já tem acesso à palavra de Deus, né? Para quê? Para que aconteça a terceira parte, para que ele volte. Aí ele volta para quê? Para sim, para o boi pastar do lado do lobo, do cordeiro, um não comeu o outro, né? A vaca. Por quê? Porque na Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém que vai descer do céu e que nós habitaremos nela eternamente, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar aqui para os meninos chegar aqui um pouquinho para trás, porque eu sou menor. Aí. E essa volta vai nos levar para quê? Para Nova Jerusalém. Vai ter uma guerrinha antes, vai ter um povo separado, mas o que ele está falando aqui mais uma vez que a gente está estudando? Tanto em Coríntios quanto em Isaías. O remanescente. Sabe essa raiz que ela falou? Que às vezes, vamos colocar, vou fazer igual os goianos, viu, gente? Ninóis. Vamos pôr sentido ninós. Vamos colocar ninós. Às vezes, irmãs, está achando assim que cortaram todas as suas galhadas, que as suas folhas caíram, que você nem pode mais dar fruto. Mas, minha irmã, se a sua raiz estiver lá, sendo alimentada na palavra, se você deixar essa seiva entrar da palavra que vivifica, que transforma, que não te deixa como acho que a Vanessa trouxe algo aqui extraordinário. Será que Deus tem a salvação só para alguns, irmãos? Eu tenho um amigo chamado Paulo Borges Júnior que ele fala o seguinte, que é para todos. E está na Bíblia que é para todos. Então, por que você está perdendo tempo achando que aquele irmão não pode ser salvo? Irmãos, todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. E Jesus falou que todos que vierem a ele jamais vai lançar fora. Ah, mas o irmão caiu, irmã. Caiu, é do homem, não tá. Levantar é de Deus. Deus, Jesus tem um compromisso de aliança conosco. Sabe quem quebra aliança? Nós. Nós quebramos aliança. Nós saímos da presença de Deus. Mas como ele jamais vai lançar a gente fora, Paulo Júnior contou que tinha um tio que ele blasfemava, a família toda convertida, blasfemava. E era um tio, assim, muito perdido. Mas ele tinha nascido na igreja e tinha sido batizado. E todo mundo condenava esse tio. E esse tio teve uma enfermidade e foi sendo amputado aos poucos. Amputou mão, amputou braço, amputou os pés e amputou as pernas. E só sobrou o tronco dele e a consciência. E nos últimos dias desse tio do Paulo Júnior, ele falou que foi o homem mais inteiro que ele conheceu, com mais braços e pernas, com mais conhecimento de Deus. Então, esse texto é um texto de esperança. Quando você olhar para tudo, tiver tudo escuro, você lembra se Deus falou que a cobra vai estar do lado da criança, não vai picar. Por que eu estou sofrendo? Eu creio. Que o lobo vai passar do lado da ovelha. E
em harmonia. Por que que eu tô olhando para a circunstância? Irmãs, esse texto é um texto de esperança, é um texto profético, é um texto que nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus, que nos faz olhar para todas as nações, porque às vezes a gente olha assim, ah, não, aquele, aquele país lá, a Índia, não, lá eu não quero pegar, não. Quero levar o evangelho lá nos Estados Unidos, no Canadá, né, na Amazônia. Mas eu não quero ir lá na Índia, na China, não quero ir lá na África, irmãs. O evangelho é para todos. E esse texto, ele fala isso. Abre aqui para mim esse que eu tinha. Eu fiz umas anotações que eu queria acrescentar aqui antes que alguém queira falar. Eu queria ler essa parte aqui, meninas, que eu achei assim muito importante para nós. Deixa eu achar aqui. Os dons do Espírito Santo. O espírito de sabedoria é a capacidade de ver a vida e tomar decisão sob perspectiva de Deus. Ajuda a mulher a edificar sua casa e viver de forma equilibrada. Provérbios 14. Então, todas nós temos o espírito de sabedoria. Espírito de entendimento é o discernimento espiritual para compreender a palavra e os mistérios de Deus. Irmã, todas nós temos espírito de entendimento, porque ele é um atributo do Espírito Santo. Então você pode ler, e você fala assim, mas eu estou lendo, não estou entendendo. Lê até entender. Lê o mesmo versículo várias vezes. Ele dá clareza para interpretar e ensinar a Bíblia com fidelidade. Amém? O espírito de conselho, irmãs, tem muitas irmãs que não conseguem andar em conselho. Querem decidir sozinhas, querem tomar as decisões e fazer tudo sozinha. Irmã, esse lugar é de morte. Faz isso não, é bobagem. A melhor coisa que pode existir na nossa vida é um conselho. Até Deus não quis ser sozinha, é três. Como que você quer ser sozinha? Pensar sozinha, agir sozinha. O espírito de conselho, ele nos diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Você precisa ouvir conselho, andar em conselho. Porque enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos doíam. Sabe por quê, irmã? Porque você achou que você ia resolver sozinha. Aí você ficou ali com o seu pecado, sofrendo, seu osso, fibromialgia, entendeu? Doenças psicossomáticas, um monte de coisa acontecendo com você. Sabe por quê? Porque você calou. Espírito de conselho. Irmã, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Jesus mandou ir de dois em dois. É sempre dois ou mais. Jesus se faz presente quando tiver dois ou mais. Espírito de conselho. Para quê? Capacita a ser amiga. Porque, irmã, não é só dar conselho, tem que saber ouvir conselho. Irmã, ouvir conselho é assim: tudo que vem para você, você pega e não leva para o campo pessoal. Presta atenção. Deixa Deus falar no seu coração. Tudo que você ouvir durante o seu dia, pega e depois considera com Deus no secreto. Senhor, meu pai me corrigiu e disse assim: parece que eu não tinha percebido isso, me mostra. Não é assim, ai Deus, tadinha de mim, porque meu pai me corrigiu, eu sou tão perfeitinha, eu sou tão boa. Não, amados, não, amados. Pega tudo que vier para você, considera. Eu vim com a Ju de carona, sabe, conselho é assim, ó, irmãs, tô precisando de carona, alguém pode me pegar, certo? Amém? Ah, Juliana, eu tô com alergia, meu nariz fica assim, meio ruim. Eu fiquei no vídeo que a Grazi postou, fazendo assim no nariz. Eu falei, ô, gente, vai dar tudo certo. Eu falei, hoje eu não ia fazer assim no nariz, mas tô com alergia. Mas o conselho não tá aberto. O conselho, irmãs, nos alivia o fardo. O seu marido não resolva nada sem pegar conselho do seu marido. É roubada. Porque se der certo, não tem reconhecimento. Se der errado, a culpa é sua. É simples assim, entendeu? Se você tá andando com a amiga, eu vim com a Ju me trouxe, eu tava assim, Ju, olha o que que aconteceu. Eu fui mandar a mensagem para Priscila, nossa amiga aqui do grupo,
3 vezes já errei de Priscila. E mando pra Priscila, do Djalma. E aí, eu tive que entender que Deus queria me colocar perto da Priscila. Foi difícil pra eu cair a ficha, que eu sou meio desligada. Mas depois da terceira vez, ela falou, Lala, eu quero você comigo. E ontem eu tive um tempo com ela, eu falei, meu Deus, quanto ensinamento desse evento do ressignificar que ela fez. Eu preciso pedir para ela trazer isso tudo para nós. Vou pedir, não pedi ontem porque não deu tempo. Mas hoje vou pedir assim, Priscila, por favor, oferece esses cursos para todas as meninas dos Cartas Vivas de Amor. Então, amadas, espírito de conselho é isso. É você falar, mas é você também saber ouvir e guardar. Espírito de poder, a irmã já respondeu muito melhor, né? Porque sustenta a gente em momentos de crise, dá coragem para não desistir. A força que nós falamos na terça-feira. Meu pensamento, você deixa seus pensamentos livre, irmã? Você está perdida. Se você deixar seus pensamentos livres, você está perdida. Você não sabe para onde você vai. Os nossos pensamentos têm que ser direcionados a Cristo. E sempre nós temos que procurar o antagonismo para poder ter um equilíbrio. Então, se eu estou pensando muito sobre jejum, eu preciso procurar alguém que não jejua para encontrar um equilíbrio. Sabe por quê, irmãs? Porque senão a gente vai para a religiosidade. É fácil, cara. E é fácil a gente ficar religiosa. Espírito de conhecimento. Conhecimento revelado por Deus que nos aproxima de Cristo. Qual que é a aplicação? Ajuda a viver em identidade e propósito. Eu só posso falar sobre esterilidade para as que são estéreis, porque eu conheço a vida de uma mulher estéril. Por isso que naquilo que eu sou consolada, eu vou consolar muitos. Irmãs, naquilo que você foi consolada, você está consolando? Porque Deus te entregou tesouros eternos, para que naquilo que você foi consolada, você console muitos. Então, conhecer é isso. Conhecer esterilidade. Lá em casa a gente conhece esterilidade, vício, traição. Não foi meu marido, mas muitas vezes eu traí ele, não fisicamente, mas em atitudes e palavras, né? A gente conheceu dificuldade financeira, a gente conheceu muitas coisas que hoje nos habilita a ajudar pessoas. Então, conhecer é algo que Deus te deu para conhecer e que é para ser repartido. Naquilo que você conheceu, você tem que repartir. É diferente de quem não conheceu. Eu posso falar para alguém que está vivendo uma esterilidade diferente de um médico que trata esterilidade. Ele conhece a ciência, ele não conhece a dor. Diferente. É diferente, irmãs. Então, por isso, medita aí onde você está. Em que eu fui consolada, em que Deus me fez conhecê-lo, em que áreas da minha vida o Senhor me fez conhecê-lo e que eu estou negligenciando aos meus irmãos que precisam desse conhecimento. Amém? Você foi curada de uma depressão? Você está cuidando dos depressivos, irmã? Tem um povo depressivo para você cuidar. Você foi curada de compulsão alimentar? Você está cuidando dos compulsivos, irmã? Tem um povo que Deus te mandou cuidar. Amém? É sobre isso. Espírito de temor do Senhor, que nos leva à santidade e testemunho. Irmã, não estamos aqui pelo café, nem porque a casa da Beta é maravilhosa, nem porque dá uma vista de 360 graus. Estamos aqui por causa do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de tudo. Irmãs, quando você for postar alguma coisa na internet, tema o Senhor. Tema o Senhor no seu decote, irmã. Tema. Sabe por quê? Que as pessoas vão falar assim: olha lá, diz que é mulher de Deus. Tema o Senhor
quando você postar suas pernas. Tema o Senhor. Tema o Senhor quando você se vestir. Tema o Senhor. Porque se você chegar num lugar e provocar alguém a pecar, você está sendo conivente com aquele pecado. O temor do Senhor tem que nortear todas as nossas atitudes. Quando alguém te pede um dinheiro no sinaleiro, você já pergunta logo, Deus, é para dar ou não é para dar? É verdade ou é mentira? Eu já começo, eu de longe já vou perguntando. Quando eu vejo a pessoa vindo, eu já vou perguntando, Senhor, não quero ser conivente para a compra de uma droga. Mas se o Senhor falar que é para dar, eu vou dar. Isso é o temor do Senhor. Não interessa, irmã, se ele vai comprar droga. Não é você a juíza. Nós não somos as juízas. Nós temos que submeter a Deus e perguntar para ele: Senhor, é para eu continuar dando, mesmo que seja para ele comprar algo que não faça bem para a saúde dele, porque um dia o Senhor vai alcançar. São os pequeninos, irmãos. Deixa eu falar. Às vezes a gente perde o temor do Senhor numa pequena coisa, numa pequena atitude com os pequeninos, porque os pequeninos são do Senhor. Ele fala lá em Mateus: tudo que fizer um pequenino, você está fazendo a mim, a mim. Então pense muito bem antes de não estender as mãos para um pequenino. Independente do que ele faz. Independente do que ele faz. Porque os pequeninos são do Senhor. E o Espírito do Senhor, né, que é a presença viva do próprio Deus, que nos guia e capacita, ensina a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, esse texto fala dos 7 atributos do Espírito Santo, que está lá em Apocalipse, certo? E que nos mostra, assim, a imensidão de atributos e de virtudes que o Espírito Santo pode fazer através de mim e de você, e que muitas vezes nós negligenciamos. Então você pensa que Isaías foi o cara que ficou pelado. Sabia, gente, que Deus mandou Isaías ficar pelado? Talvez Isaías não passasse no crivo de muitas irmãs. Talvez muitas irmãs iam condenar Isaías à morte eterna. Mas Isaías, na pequenez dele, anunciou para o presente tempo, anunciou o Cristo de forma que ninguém anunciou. Ninguém anunciou como Isaías. Isaías, irmã, se você quiser ler a Bíblia, lê Isaías. Isaías são 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Isaías é o resumo da Bíblia. Isaías fala até do Apocalipse. E lá em Isaías 65, ele fala assim: farei o novo céu e a nova terra. Amém. E o boi vai ficar perto da ovelha e do lobo, e a cobra vai andar perto da criança. Isaías é um livro completo de esperança. Então, não ande conforme as circunstâncias. Veja aqui, ó, Jesus ia nascer, é profundo esse texto. Vocês têm que ler muito, né? As nações todas vão ser alcançadas e a paz reinará, a ponto de animais silvestres voltarem para como viviam na época do Éden. Amém? Glória a Deus. Ei, Valéria, você está aí, né? Nós Mas eu estamos orando. sou a nova. Conta para nós, amiga. Fala aí. Eu sou essa mulher que ela descreveu aí agora, que ficou 13 anos longe da obra, do trabalho do Senhor, conhecendo os milagres dele, porque eu já vivi milagre. Eu fui estéril por 15 anos e o Senhor me abençoou com 2 filhas no dia do meu aniversário. E depois disso tudo, eu ainda decidi por conta própria que ficaria 13 anos afastada, sem trabalhar na obra. Essa mulher aí, a Lalá, ela me cercava para me convidar para esse café. E eu corria dela. E durante esse período, o Senhor, ele me feriu. Feriu a minha casa, feriu os meus, sem dó, sem piedade.
E ele falava para mim: estou te ferindo para você voltar. E quando foi semana passada, eu ouvi um Rios do Paulo Júnior falando que a seara estava grande e faltava obreiros. E aquilo me feriu. Foi a minha última ferida. E ali, naquele momento, eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou para o grupo da Lalá, eu vou estar lá. E terça-feira, quando eu cheguei, nós oramos pela minha filha Eduarda. E naquela mesma terça-feira, 5 horas da tarde, ela fez um exame. E naquela terça-feira, eu voltei a dirigir depois de 8 anos, sem ir no Bueno. Eu não ia. Tudo que eu tinha medo era o tal do Bueno. Eu não ia lá de jeito nenhum. E saiu o laudo da ressonância da Maria Eduarda. O médico de São Paulo acabou de explicar para nós agora na parte da manhã que quando a cura, os sinais ficam, as feridas na cabeça, os sinais ficam do tamanho que as lesões eram. Mas as da Maria Eduarda tem um diferencial. Esclerose múltipla. Não tem cura. As feridas dela, as cicatrizes delas estão do tamanho de um ponto de um pingo de lápis. Gente, ela foi Médico falou curada de esclerose múltipla, não tem cura, irmãos. que nunca viu isso. Eu estou com laudo aqui, eu vou enviar para o grupo agora, porque isso é o testemunho. Isso é. A Lala orou comigo, ela comemorou meu aniversário e eu pedi que a oração para Maria Eduarda. Que naquele dia ela ia fazer, né, o exame. O milagre foi acontecido, assim, imediatamente. O médico falou: olha, as lesões cicatrizam, mas ficam do tamanho que elas são. É tamanho de moeda, de 50, de 20, de 5, a 10 do Arda, não. Elas são do tamanho de um ponto, de um pingo de lápis. Então, é um milagre, irmãs. Eu quero falar para Glória vocês, a Deus, glória a Deus. para toda a igreja que estiver ouvindo. Lá atrás, o trio de frente, Moisés, Arão e Miriam, eles só conseguiram tirar o povo do Egito, da escravidão, quando eles uniram. Então, isso que a Lala falou é muito importante. Ó, quão bom e suave que as irmãs vivam em união. Amém. Amém. Essa comunhão aí gera, sabe o quê? Lá fala assim no Salmo 133. Eu ordeno bênção. Eu ordeno. O Senhor ordena. Quando há essa comunhão, o Senhor ordena bênção e vida eterna. Aleluia. A minha filha está ali dentro do quarto, ela ainda não dá conta de falar, porque ela chorou muito. Nós estamos assim. Eu vou mandar a figurinha que a Soraya me deu. É daquele jeito que a gente está aqui em casa agora. A gente chora, ri, não sabe nem qual é a emoção que vai aflorar. Mas desde já eu quero agradecer muito a Deus, ao Senhor, a Lala que insistiu, não desistiu de mim. A Lala não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim. Não desistiu, ela via tudo que estava acontecendo e ela ia lá e falava comigo. E eu quero pedir às irmãs que eu estou com um genro, e ela lá ontem falou assim para mim: não, nós não vamos esperar, nós vamos orar agora, antes de fazer o exame, porque Deus vai fazer o milagre também na vida do Jamil. Então é isso aí, irmãs. O Senhor teve que me ferir para que eu tivesse que tomar uma posição de retornar. Esse retorno para o Senhor, já com 2 dias, eu já recebi um milagre. É um milagre muito grande. Alguém aí tem noção do que é uma esclerose múltipla? 21 anos. Ela só tinha 21 anos. Mas eu estou muito agradecida. Eu não sei nem expressar, nem falar. Eu vou deixar lá no grupo o laudo. Eu não poderia deixar isso para terça-feira que vem. Eu não dou conta de segurar isso até terça-feira que vem. E, Lala, muito obrigada. Muito obrigada por não ter desistido de mim. Eu tô assim, Amiga, quem não desistiu de você foi Jesus, né, amadas?
E eu Irmã, tô muito feliz, eu chorei aqui, todos nós choramos, porque nós oramos pela Maria Eduarda. A Maria Eduarda fez Mulher Única com a gente, nós oramos por ela, né? E a gente sabe que esse é um grande milagre. Irmãs, é sobre isso, é sobre o poder que opera, né, naqueles que são os filhos da obediência. Amém? Deus pode fazer, Deus Deus pode pode. não fazer, ele continua sendo Deus. Amém? Quem mais? Assim, eu vi aqui a Sávia. Karina, Paola, tem tanto tempo que você não fala, fala aí um pouquinho, Paola. Verdade, eu sou prova viva de um milagre, né? Porque a gente fica escutando tantos milagres e o Senhor tem me honrado muito e tem cuidado muito de mim. E eu tô nesse grupo há tantos anos, desde o começo. E, e assim, Deus tem feito tanto, e aí eu falei, Senhor, eu tô com um desejo muito grande de estar com as meninas. Eu tenho um desejo muito grande de estar lá presencial, porque eu sinto muita falta de Goiânia. E a Bahia, onde eu moro hoje, é bem diferente de Goiânia, em todos os sentidos. E aí eu conversei com a Lala e falei com meu esposo. E aí, meu esposo, eu falei, amor, eu tô querendo ir lá em Goiânia, vai ter um encontro das meninas, eu quero muito ir. E ele sabe o quão vocês são importantes na minha vida, no meu crescimento, porque eu vim de uma separação, eu vim de um divórcio, de uma frustração, de um casamento terminado. E através desse grupo, o Senhor confirmou pela boca da Lala que era para eu vir, para eu casar, para eu deixar tudo em Goiânia e mudar para Bahia. Eu vim e a Lala falou, depois a Lala falou isso em espírito. Depois, quando ela veio, ela falou: Paola, você tem certeza? Eu falei: tenho, Lala. O senhor confirmou que é para eu ir. Ela, não é fácil. E realmente ela estava certa, não é fácil. E todos os dias eu me pergunto: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui nesse lugar? O que tu queres, Pai? Mas eu entendi que eu precisava estar longe de Goiânia, porque as lutas vêm, a vontade de desistir muitas vezes bate à porta, só que o Senhor sempre me lembra na palavra. Eu confirmei que era para você vir e é para você ficar aqui, porque é aqui que eu vou te honrar. Mas o Senhor permitiu que meu esposo ontem me desse a passagem para eu estar com vocês agora em novembro. Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Eu vou estar aí com vocês. Vou ficar 10 dias, vai só eu, meu esposo não vai, por causa das coisas que a gente tem aqui na Bahia. Eu não vou falar para minha mãe que eu quero fazer uma surpresa para ela. E eu estou muito feliz de estar com vocês, porque essa comunhão ela é muito importante. Por muitas vezes eu não ligo para Lala, não ligo para as meninas, mas eu me lembro de cada palavra dita aqui nesse grupo. Eu me lembro de cada momento que eu não tive condições e as meninas se levantaram para fazer com que eu fosse para Minas Gerais e Tuiutaba. As meninas se levantaram para estar em oração comigo nas lutas no meu casamento. E hoje o Senhor tem assim feito tudo que eu pedi para Deus. O Senhor, um homem temente a Ele em primeiro lugar, o Senhor me deu. Igual ele fala, amor, e a Lala vem conversando comigo de Tuiutaba para Goiânia, e vem falando, Paola, entrega para Deus, leva os seus pensamentos cativos ao Senhor. E eu nunca me esqueço, porque as palavras da Lala, elas fixam na nossa mente, elas fixam. Essa mulher é muito usada por Deus. E aí eu sempre, hoje eu estava pensando, leve os pensamentos cativos a Cristo. É, e o Senhor melhorou muito essa insegurança devido a várias traições que eu passei no passado. E hoje, para a honra e glória de Deus, o Senhor tem me dado uma sabedoria de não tomar decisões na hora da raiva. A gente não pode tomar decisão na hora da raiva. A gente tem que tomar uma decisão depois que você ora, depois que você acalma o coração, porque as lutas permanecem. Não, elas lutas não cessam. Mas quando vocês estiverem nervosos, essa semana eu passei por uma situação muito séria com meu esposo por causa de bobeira que o inimigo se levantou mesmo e eu caí na dele, infelizmente. Porque a gente cai, irmãs. Só que eu sentei, acalmei e fiquei pensando, não posso tomar decisão na hora da raiva, eu não posso tomar decisão na hora da raiva. E fui acalmando o coração. E o Senhor transformou aquela situação. Então, ainda tem desafio com meu enteado, mas eu sei que eu vou vencer. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é o seguinte: não desistam dos seus sonhos. Mesmo aqueles sonhos mais impossíveis, o Senhor nos surpreende. O Senhor traz à nossa memória todos os sonhos, até aqueles que estão lá escondidos, que vocês acham que não vão mais realizar. Se o Senhor colocou aquele sonho no seu coração, ele vai realizar.
O Senhor é Amém. capaz de realizar todos os sonhos. Glória a Então, Deus. eu estava com o sonho de ir em Goiânia, eu achei que não poderia ir, mas eu vou ficar 10 dias aí. Tinha vários sonhos, o Senhor tem realizado todos, nos mínimos detalhes, porque eu me submeti a Ele, e eu me submeto todos os dias. Então, Ora quando por vocês nós, estiverem em amiga, dúvida, depois. oro sim. Quando vocês estiverem dúvidas do que fazer, vão para a palavra. E não esqueçam da promessa, porque o Senhor não se atrasa, ele vem na hora certa, ele vem no momento certo. Amém. E nessa manhã eu vou orar por nós. E obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma reunião, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui vivas, com saúde, com testemunho de milagres, milagre de saúde, milagre financeiro, milagre de restituição familiar, porque o Senhor disse que a segunda casa foi melhor que a primeira e realmente está sendo melhor que a primeira, Pai. Porque era um projeto seu isso para minha vida, mas eu te peço, Pai, que nesse momento, que todas as mulheres que estão pensando em parar, em desanimar no casamento, Pai, que o Senhor não permita. Não Amém, Deus. permita, Pai, porque é uma frustração enorme um divórcio. Senhor, eu não sei porque o Senhor está incomodando o meu coração, mas eu te peço que nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer o amor do casamento, porque a Em família é o nome de projeto que o Senhor mais Jesus. amou. Venha trazer, Deus, o renovo entre os casais, o amor, Pai, o desejo, aquela vontade de estar junto, Pai, que o Senhor renove nessa manhã, Deus. Que essas Jesus. pessoas possam levar os pensamentos cativos a Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa nos usar para que a gente continue sendo a Tua boca aqui na terra, até nosso último respirar. Obrigada, Senhor, por cada milagre. Nós te amamos. E que na terça que vem nós possamos estar cada vez mais mulheres reunidas para a honra e glória do Teu nome, que possamos ser flechas mesmo em Tuas mãos, Pai. Que possamos ser lançadas e usadas